Anatote. Você conhece essa palavra? Você já ouviu falar dessa palavra? Então vem comigo que eu vou te falar o significado dessa palavra. Vem comigo. Então, Anatote. Primeiro, ela é uma palavra que ela está na Bíblia. E ela é o nome de uma cidade. E essa palavra ela veio para mim como uma resposta. E eu tenho um sonho no meu coração e eu oro muito a Deus para esse sonho, por esse sonho. Eu oro muito a Deus. Eu tenho esse sonho, já vai fazer 4 a 5 anos mais ou menos. E, e eu sempre entrego na mão de Deus esse sonho. E aí veio essa palavra para mim como resposta. E nesse dia que veio para mim, eu fiquei, meu Deus, Anatote, qual é o significado? Por que dessa palavra? Eu levantei de manhã, acordei de manhã, me levantei, fui fazer meu devocional, fui orar e mais uma vez eu fui entregar na mão do Senhor aquele sonho que está no meu coração. E aí, eu acabei de orar, acabei de fazer meu devocional e fui correr. Eu tenho o costume de correr pela manhã, quando eu não vou pela manhã, eu vou pela tarde. Mas enfim, eu vou correr. E aí nesse dia eu fui pela manhã, assim que eu acabei de fazer meu devocional, eu fui. E aí essa palavra veio. E nesse dia eu não tinha levado o celular, não tinha como eu pesquisar, porque eu não sabia o significado. E aí eu acho que eu demorei 1 hora e meia mais ou menos, e aquilo ficou no meu coração, na minha mente, eu pensando, eu perguntando pra Deus por que daquela palavra. E aí tá. E aí quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fui fazer foi o quê? Pesquisar. Aí primeiro eu fui na Bíblia, que vai que eu não sabia o significado, será que tem alguma coisa na Bíblia e que eu passou batido e que eu não percebi, não entendi? E aí eu fui pesquisar. Só que não tinha nada falando. E aí eu fui pesquisar o significado. E aí veio o significado. Sabe qual é o significado, gente? Oração respondida. Ou seja, naquele dia que eu orei, apesar de eu ter orado muitas vezes antes, Deus me deu a resposta naquele dia. Ou ele já podia ter me dado anteriormente e eu não me liguei, não prestei atenção, não entendi. E aí ele veio com essa palavra forte. Por que eu falo com essa palavra forte? Porque às vezes Deus fala e muitas vezes a gente não ouve, a gente não presta atenção, a gente não entende e passa batido, passa despercebido. E talvez ele já tenha me respondido, eu não tenha entendido, e aí ele, agora você vai entender. Para de mexer o saco. Tô brincando, gente. Mas aí. E eu fiquei com aquela coisa na minha mente, no meu coração. Tanto que eu lembro da resposta até hoje, né? Que marcou. É uma coisa que marcou, tipo assim, é uma coisa que eu não sabia o significado. Enfim, não sabia. E foi uma oração que eu fiz pela manhã e Deus me respondeu. Entendeu? Então, o que eu quero trazer com isso? O que eu quero falar com isso? Que às vezes a gente ora tanto por alguma coisa, por um sonho que nem eu fiz, por algum projeto nosso, por qualquer coisa que a gente ora, que a gente bota diante de Deus. E aí, a gente muitas vezes, Deus nos dá a resposta e a gente não entende, não observa, sabe, não ouve. E a gente tem que estar atento a cada detalhe, porque Deus é um Deus de detalhes, né? Deus é um Deus de detalhes, Ele cuida de cada detalhe na nossa vida. Aquela coisa que a gente nem pensou, nem imaginou, Ele tá ali, tá cuidando, né? Então, o que eu quero trazer é, tipo assim, prestar atenção, colocar diante do Senhor os seus desejos, colocar diante do Senhor o seu sonho, sabe? Porque Ele ouve
e ele nos responde. Ele responde, ele é um Deus vivo, sabe? Ele ouve cada coisa que você fala, ele ouve quando você chora, ele ouve quando você agradece, então ele te ouve. Aí também tem uma palavra que eu peguei a minha Bíblia para mim falar ela certinha para vocês. Fica em Marcos 11:24. E diz assim: portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Ou seja, primeiro você tem que ter a fé, depois você coloca diante de Deus, sabe? E ele vai te responder. Ele vai te responder, mas agora não adianta nada você colocar diante dele e você não ter a fé, você não acreditar que, sabe, que ele não te ouve, que ele não tá te ouvindo. Eu sei que muitas vezes nós somos incrédulos, né? A gente não confia naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Deus pode fazer. E isso é um mal da gente mesmo, né? Eu sou assim, você pode ser assim. E muitas pessoas são assim, infelizmente. Infelizmente é uma falha nossa, né? Então, confia porque ele te ouve, confia porque ele conhece o seu coração, sabe? Então, assim como ele me respondeu, ele também pode te responder. E ele vai te responder, entendeu? Pode até não ser no momento em que você quer, mas ele vai te responder. E esteja atento, só confia e acredita, tenha fé. Então, fica com essa palavra no dia de hoje, que ela tenha feito sentido para você, né? Que ela tenha tocado no seu coração, sabe? E é isso. Fica com Deus, que Deus abençoe imensamente.